E eu desejo chamar para iniciar esse momento, né, o residente Gabriel Garcia. Então, a professora Eliane já me apresentou, né? Meu nome é Gabriel Garcia, sou residente bolsista do Núcleo de Educação Física do campus Zé Febo. Eu darei início à apresentação intitulada de Catira Digital, um relato de experiência sobre as danças populares nas aulas de educação física em formato remoto. Então, esse relato ele vai apresentar as principais discussões realizadas durante o módulo 1 e o módulo 2, né, de outubro de 2020 a setembro de 2021, mas nós vamos focar na apresentação das intervenções que foram realizadas na primeira metade do módulo 2, no nosso programa de residência. O programa de residência pedagógica, né, vinculado à CAPES, tem como objetivo promover a adequação dos currículos, né, ligadas às orientações da Base Nacional Comum Curricular, e o nosso núcleo de educação física, ele é composto por 3 escolas campus, como já foram apresentado, e esse relato acontece na Escola de Senador Canedo, na Escola Municipal Clarinda Rodrigues de Mello, com a orientação do professor preceptor João Arlindo. Por ser vinculado ao curso de licenciatura em Educação Física, o nosso núcleo ele também apresenta como base de formação, né, a formação crítica, formação reflexiva e a formação investigativa dos acadêmicos. Por esse motivo, nós sempre iniciamos com uma pesquisa, né, para saber a realidade em que a escola está situada e a realidade dos acadêmicos. E a gente, a partir dessas pesquisas realizadas pelo Data Senado, em 2020, nós descobrimos alguns números, né, de que haviam 56 milhões de alunos matriculados na educação básica e no ensino superior no Brasil, de que desses alunos, 35% tiveram as aulas suspensas devido à pandemia e 58% passaram a ter aulas remotas. O ensino público, né, a rede pública, 26% desses alunos, eles não possuíam acesso à internet. Um outro dado que nos chamou a atenção, publicado pelo Andes, né, em 2020, é que 4,5 milhões de brasileiros, eles não possuem internet banda larga, e mais de 50% dos domicílios localizados em zona rural não possuem acesso à internet, e quando possuem, né, ou tem problemas de internet ou de energia, como foi inclusive constatado com um colega nosso de residência, né. A partir disso, nós iniciamos a conhecer a escola, e assim como outras escolas do estado de Goiás, a nossa escola ela optou, né, por continuar ali com as aulas em formato remoto, e ela optou por trabalhar com a plataforma do Google Classroom, seguindo as orientações da Prefeitura de Senador Canedo. A partir desses conhecimentos, né, nós identificamos os principais documentos que fazem a base pedagógica da escola, e assim como já mostrado na parte da manhã, são os documentos da Base Nacional Comum Curricular e o DCGO, né, que é o Documento Curricular para Goiás Ampliado, além de alguns documentos municipais, mas que todos eles são baseados nesses 2 documentos principais. Conhecendo, então, esses documentos, né, nós chegamos à conclusão de que tanto a BNCC quanto o DCGO, eles são fundamentados a partir do desenvolvimento de 10 competências gerais, que o aluno tem direito de aprendizagem. Barbosa, Silveira e Soares apresenta que essa forma de se pensar a partir de competências que é posto na BNCC, trata-se de uma visão instrumental que serve tanto para organizar o que a criança aprende, quanto para controlar o trabalho do professor. Dermeval Saviani apresenta que essa pedagogia da competência, né, ela apresenta-se como sendo uma outra face da pedagogia do aprender a aprender, em que prepara, né, indivíduos flexíveis para uma sociedade que não apresenta condições que suprem as necessidades de sobrevivência dessas pessoas, né? Então, é tudo ali uma questão organizacional. A educação física no ensino fundamental, de acordo com a BNCC, é o componente curricular que tematiza as práticas corporais, e essas práticas para a BNCC, elas também estão ligadas às manifestações culturais, deixando de ser apenas um processo ali espaço-temporal, apenas um movimentar, né? A educação física, então, passa a ter um condicionante cultural nas linhas da BNCC. É a partir disso, então, que nós iniciamos o nosso planejamento. Então, esse planejamento, nós decidimos em comum acordo com o professor preceptor, que a unidade temática a ser trabalhada seriam as danças populares. A turma de intervenção desse relato são as turmas de primeiro ano do ensino fundamental, 3 turmas, né, as turmas C, D e E dessa escola, e essas intervenções foram planejadas em conjunto entre 2 residentes do programa, né, eu e o residente Gustavo, nós realizamos em conjunto essas aulas, e um total de 4 intervenções para essa unidade temática. Nós entendemos que todo planejamento de aulas é baseado a partir de concepções que o professor carrega. E nós, 2 acadêmicos, né,
nos aproximando das concepções teórico-metodológicas, da pedagogia histórico-crítica e da metodologia crítico-superadora da educação física, nós entendemos que a escola ela é o espaço, né, de propiciar o acesso ao saber elaborado, à ciência, assim como a origem desses saberes sistematizados. Além disso, entendemos que a educação pública deve ser defendida por ser um espaço rico em conhecimentos sistematizados, além de que torna-se um espaço de ensino democrático, onde algumas pessoas vão ter apenas o acesso a alguns conhecimentos que na sociedade estariam ligadas a pessoas com maior acessibilidade financeira ou de acesso mesmo, né, em si. Entendemos que a função do professor, ela é o processo de sistematizar e transformar o conteúdo em saber escolar acessível à turma que está sendo trabalhada. No nosso caso, o nosso papel era transformar o conteúdo de danças populares acessíveis às crianças do primeiro ano do ensino fundamental. E, além disso, nós entendemos que nesse processo de ensino remoto, cabe ao professor transformar esse saber escolar acessível às aulas em formato remoto, para que essas crianças tenham acesso a esse conhecimento. A educação física, para a gente, é o componente que apresenta a cultura corporal, que trabalha com os elementos da cultura corporal, apresentado pelo coletivo de autores na abordagem crítico-superadora. E por defender a cultura corporal, né, nós entendemos que a dança é um elemento da cultura corporal e que é uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do ser humano, além de ser um fenômeno que acompanha o ser humano desde o surgimento, assumindo o papel demarcador das mudanças ocorridas ao longo da história. Então, entendendo essas funções, nós iniciamos no planejamento das 4 intervenções. Então, a nossa primeira aula teve como objetivo apresentar o conceito de popular e típico para essas crianças, de uma forma mais clara e de mais fácil acesso a essa faixa etária, sempre pautadas na psicologia histórico-cultural, além das pedagogias já citadas anteriormente. A aula 2, ela foi construída na apresentação de um breve histórico, né, das danças típicas da nossa região. Então, é a congada, a quadrilha junina e a catira. E a aula 3, né, nós nos propusemos a um desafio de possibilitar a vivência da catira para essas crianças de primeiro ano do ensino fundamental, a partir de um vídeo que foi gravado, né, por mim e pelo outro residente, cada um na sua casa, mostrando que seria possível dançar a catira mesmo em formato de isolamento. Na aula 4, nós retomamos, né, todos os conceitos e os conteúdos trabalhados, a fim de ter uma fixação sobre aquilo que a gente propôs. Nessa apresentação, nós vamos focar, né, na aula 3, que para a gente foi uma grande satisfação a gente poder fazer isso, né? Todos os vídeos que serão mostrados aqui, eles estão disponíveis no canal do YouTube da Residência Pedagógica, assim como no site que nós construímos para servir de portfólio. Então, na aula número 3, nós elaboramos um vídeo onde nós apresentamos de forma oral e visual algumas características da catira. Então, nós mostramos chapéu, nós mostramos um instrumento típico dessa dança, que é a viola caipira, nós mostramos algumas vestimentas que são utilizadas para essa dança e conversamos um pouco sobre o processo histórico. Ao final desse vídeo, nós, né, com o auxílio da tecnologia, nós nos gravamos batendo as palmas ali, que é um marco característico dessa dança, acompanhando o instrumento musical da viola caipira, sincronizamos e apresentamos para os alunos. Ao final desse vídeo, então, né, as crianças puderam assistir essa apresentação. Eu espero. Agora vocês estão escutando. Aí. Então, eles tiveram acesso a essa forma, né, que nós produzimos, e como resposta para essa atividade, nós solicitamos que, se fosse possível, que os pais e os adultos que estivessem ajudando essas crianças, que eles também gravassem um vídeo dessas crianças dançando a catira da forma com que eles entenderam, da forma com que eles conseguissem, né? E a partir dessa devolutiva desses vídeos, nós conseguimos, também com o auxílio da tecnologia, juntar todos esses vídeos em um vídeo apenas, e aí a gente conseguiu fazer uma apresentação de catira digital, né? Então, as crianças dançavam na casa delas, nós colocamos o nosso som com o instrumento sendo tocado, e nós, ao final, conseguimos realizar algumas crianças dançando.
E aqui a gente precisa apresentar que, por ser ligado, né, a uma visão crítica da educação física, não é o nosso objetivo que essas crianças apenas reproduzissem uma coreografia específica. Então, cada criança, ela nos devolveu um vídeo da forma com que elas entenderam que era catira, acompanhando um vídeo que a gente gravou, ou um outro vídeo de música sertaneja, que os pais conversassem conosco, né? Mas que nós percebemos que o conceito, né, a característica básica dessa dança, ela foi passada em apenas uma aula, por assim dizer. Então, as crianças entenderam que a catira é uma dança que se utiliza bater palma e bater os pés, acompanhando um instrumento musical, né, que é dançado nos interiores aqui de Goiás, até mesmo em algumas festas típicas da nossa região. Ao analisar os dados, né, que nós recebemos, as devolutivas dessas crianças, nós chegamos a alguns números que, num primeiro momento, nos chamou a atenção, né? Nós percebemos que, ao juntar todas as crianças, né, que estavam devidamente incluídas na plataforma Google Classroom, das 3 turmas, nós chegamos a um total de 51 alunos incluídos. Desses 51 alunos incluídos, 5 alunos participaram de apenas uma aula, 2 alunos participaram de apenas 2 aulas propostas, 5 alunos participaram de 3 aulas e apenas 2 alunos participaram das 4 aulas propostas com a temática de danças populares. Então, a partir disso, desses números, né, que num primeiro momento, no módulo 2, nós conseguimos comparar com os números lá do módulo 1, né, e aí nós percebemos que mantinha essa mesma proporção, não é algo que foi por causa da temática e não é algo que na nossa escola foi apenas da turma do primeiro ano, né, é algo que se repetiu em todas as turmas da nossa escola campo, em conversas realizadas tanto pelos professores, preceptores, quanto pelos alunos residentes, né, nós levantamos alguns pontos que poderiam ser os motivos dessa falta de participação. Os principais fatores levantados, né, de forma geral, é a falta de equipamento tecnológico que possibilitasse o acesso a essas aulas. Então, como foi dito também na parte da manhã, algumas famílias tinham apenas um celular para várias crianças assistirem essas aulas. Outro ponto foi a prioridade dada a outras disciplinas ao invés da educação física. E isso nós chegamos à conclusão ao analisar as devolutivas, por exemplo, da professora pedagoga. Então, as devolutivas que a professora pedagoga recebia era muito superior à devolutiva que nós, professores de educação física, recebíamos. Então, é como se a educação física fosse a disciplina do depois da professora pedagoga, né? Sobrou um tempinho, eu vou lá e faço e mando para o professor. E um outro ponto é a necessidade, principalmente da nossa turma, das crianças serem assessoradas por um adulto, por serem crianças de 5 e 6 anos e não conseguirem acessar a plataforma sozinha, baixar a atividade e fazer a postagem. Só que um outro fator nos chamou a atenção nas danças populares, que extrapola aqueles 3, né? Nós recebemos vídeos pela plataforma dizendo assim, professor, a minha mãe ou meu pai pediu para avisar que eu não posso dançar porque eu sou da igreja. Então, para além daqueles 3 pontos, existiam crianças, né, e aí umas 3, 4 crianças, que tinham acesso à plataforma, tinham acesso à tecnologia, porque conseguiram gravar vídeos, né, tiveram acesso à plataforma, mas nos encaminharam falando que não poderiam participar dessa temática por ser algo religioso. E aí nós, enquanto professores, orientados pelo professor preceptor, nós retornávamos esses vídeos, né, informando que a nossa intenção não era nenhum tipo de doutrinação religiosa, mas apresentar algo que faz parte da nossa cultura, né, algo que faz parte da história do nosso povo, e passando todo um outro contexto histórico, tirando essa visão que tem de que só católicos dançam determinada dança, participam de determinada festa, ou que determinada festa não é de Deus. A gente queria sair disso, porque a gente acha necessário que, se nós não conhecemos nossa história, acaba que nós também não nos conhecemos, né? E aí o pessoal da história pode falar com muito mais propriedade do que eu. A partir desses números, né, nós levantamos algumas considerações que nós achamos pertinentes. A primeira é que nós, residentes, né, eu e o Gustavo, nós entendemos que essa experiência que nós propusemos, né, de gravar um vídeo ensinando a dançar e juntar esses vídeos com uma apresentação, ela só foi possível porque nós tínhamos conhecimento e domínio suficiente para realizar edição de imagem e edição de vídeo. Um segundo fator é que um dos professores, né, é músico e toca um instrumento específico.
Então, a gente não precisou usar músicas já gravadas numa velocidade maior. Nós conseguimos adaptar a velocidade da catira para uma velocidade mais lenta para que essas crianças pudessem vivenciar. Um outro ponto que nós precisamos frisar é que não houve formação tecnológica nem por parte da escola campo, nem por parte da universidade e nem por parte do programa de residência pedagógica. Nós não fomos formados para estar aqui atuando em formato remoto. Tudo que aconteceu no nosso núcleo de educação física foi organizado pelos próprios residentes, em apoio da professora orientadora e dos professores preceptores, em que nós nos organizamos em equipes. Então, nós montamos equipes de mídia, equipes de eventos e equipes de integração, aonde nós nos ajudávamos quando necessário. Então, o pessoal de mídias ajudava a gente a montar questões de mídias e assim por diante. Precisamos apresentar também que essas dificuldades que nós nos deparamos, que nós estamos apresentando aqui, elas não podem servir, né, como um argumento e como fundamentação de voltar ao ensino presencial totalmente antes de que a população seja vacinada, né? E aqui uma charge que representa muito bem isso. As crianças, elas serão as últimas a serem vacinadas e serão as últimas a deixarem de contaminar outras pessoas, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, de que a volta ela só pode acontecer quando for seguro. Um outro ponto que nós precisamos pensar também é o papel da escola que ficou evidenciado durante essa pandemia. Parecia que a escola ela servia apenas como um depósito das crianças, né, para que os pais tivessem que trabalhar. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma assistencialista e apresentar a real função dessa escola, né, e lutar pelos direitos aí junto ao governo. E um outro ponto, né, que nós entendemos é que a gente precisa lutar para que a educação, em qualquer lugar que ela aconteça, em qualquer local, em qualquer forma, que ela possibilite a formação de pessoas críticas e capazes de transformar o mundo. E que nesse ensino remoto nós percebemos que pouquíssimas crianças, às vezes, tinham acesso a equipamentos melhores do que a própria escola e que a maioria das crianças não tinham acesso ao mínimo para acompanharem esse processo de ensino. Muitas vezes deixaram até esse processo, saíram da escola para ter que conseguir algum dinheiro para manter a família e ajudar nas questões financeiras. Então, enquanto professores, né, enquanto professores críticos, eu acredito que a nossa função, ela vai além dos muros da escola e que a gente precisa lutar por uma educação de qualidade, né, uma educação emancipatória, para que a gente deixe de reproduzir e que a gente comece a transformar o mundo. Então, aqui são as referências que nós utilizamos, e eu agradeço a participação. Eu só queria agradecer mesmo os posicionamentos, né, mas eu acho que, além de agradecer, eu queria dar voz, né, às várias outras pessoas que participaram desse momento, porque por mais que tenha sido uma apresentação individual, né, acaba que todos os nossos relatos de educação física acabam que foram construídos com várias mãos, né, desde os professores preceptores, mas principalmente dos residentes, eu acho, a professora Eliene, mas nós, residentes, nós acabávamos que trocávamos ideias, né, e informações sobre as diferentes escolas campo. Então, nós somos 3 escolas diferentes, né, cada escola com uma realidade totalmente diferente, e isso nos ajudou muito. Mas eu queria reforçar uma fala que até a AXA colocou, né, que nós, da educação física, principalmente, eu acho que nós sofremos um pouquinho mais nesse ensino remoto, porque a gente precisa de corpo, né, a nossa vivência é o movimento, é estar ali dentro de sala de aula ou dentro de quadra, movimentando com os alunos, né? E isso para a gente foi um grande problema, entre aspas, por se dizer, né? Como que nós iríamos adaptar as nossas aulas para esse ensino remoto? E eu vejo a fala da professora Mirley, né? Apresentando a questão da catira, 51 alunos, mais 5 retornaram. A gente percebe que, pelo menos para esses 5, né, foi importante essa vivência. Então, são números que nos deixam tristes, mas que, ao mesmo tempo, nos colocam para pensar sobre as possibilidades, né? E uma última fala, só a questão que eu tenho muito receio em dizer sobre essas palavras de reinventar, né, ou então de dizer que nós estamos sendo criativos. Eu acho que isso é um grande problema em defender uma criatividade no professor, porque acaba que defende assim, o professor ele sempre vai ser criativo, independente de ter formação, independente de ter apoio ou não, né? E nós estamos vendo muito isso na educação física, muito antes do ensino remoto.
que a gente chega para dar uma aula, por exemplo, de esporte de raquete, ou de um outro elemento da cultura corporal, e a escola só tem uma bola de basquete e uma bola de futebol, né? Aí o professor de educação física tem que ser criativo para criar novos elementos para apresentar, ou tem que ter dinheiro no bolso para comprar elementos e apresentar para as crianças, né? Então isso é algo que nós vivemos há algum tempo, e que eu acho que esse processo aqui de dividir as nossas experiências, para a gente está sendo muito interessante, porque a gente está mostrando que a educação física não é só jogar bola, né? A educação física está aqui para, da mesma forma que em qualquer outra área da educação, a gente está aqui para transformar e para defender o espaço escolar, né? Eu acho que isso é o maior mérito que nós estamos defendendo aqui nesses relatos, e que a nossa equipe, né? A gente tem trabalhado muito, desde os professores preceptores, professora Priscila, professor João Arlindo, professor Alisson, professora Eliene, né? Mas nós residentes também. É algo que a gente vem construindo desde o primeiro período na ESEFEB. Então, eu acho que é mostrar isso, né? A gente não pode ser só criativo, a gente tem que lutar para que a gente tenha condições de dar um bom serviço, né? É só isso, eu fico muito feliz por ter contribuído.